Então, quando você vai ver tipo, não sei quantos por cento das favelas em São Paulo estão em beira de córrego e tal. Isso é uma questão do processo de urbanização também. E a outra coisa, Diva, que eu acho que eu acrescentaria na tua reflexão é que eu acho que é uma coisa que lá na Comunidade da Paz, na questão do... que acho que, na verdade, foi a razão, pelo menos que eu vejo, a primeiro da própria comunidade de fazer, assim, o primeiro objetivo de fazer o plano alternativo era de mostrar que era possível implantar um parque sem remover a comunidade. Então não é só assim se a gente quer ou não quer o parque, mas como vai implantar o parque, né? Que parque, né? Assim, eu nem vou entrar no mérito se faz sentido ter um parque linear lá ou não, entendeu? Mas como você vai implantar o parque linear, aí é uma outra questão, considerando que tem diversas famílias que vivem ao longo do córrego, né? Só para um pouco da questão do risco também, quando o IPT geralmente é quem é contratado para fazer os estudos de risco do município, todas essas coisas, o risco não é uma condição permanente e estável daquele local, né? Qualquer obra pé de chulé de engenharia pode resolver um problema de risco, como o caso, por exemplo, da comunidade da Paz, que está perto da margem de córrego, uma coisa assim, que você pode canalizar, você pode desviar essa água. É uma coisa, então, é uma desculpa utilizada pelo município para remover o município, só que mesmo um estudo individual, dizendo em qual casa pode ser, às vezes nenhuma casa precisa ser removida, porque você precisa estudar qual casa está em risco. Perfeito. Você pode estudar como você pode remover esse risco, que é muito mais barato, às vezes, do se que você reassentar. indenizasse realmente a família e reassentasse. Porque obra de contenção a gente sabe que é caro e tal, mas é caro aqui, né? Porque são algumas empresas que participam, todas essas coisas. Mas o risco ele não é para sempre ali, ele pode ser muito mitigado, né? Mitigado facilmente. Acho que essa questão do risco é central, né? É central para discutir não só o caso da Comunidade da Paz, como essa estratégia, tantos outros, né? Porque a gente está observando já há alguns anos o processo que acontece lá no Grajaú, né? Na beira das represas, da Guarapiranga e da Billings, que também é a Operação Defesa das Águas. Sim, exatamente. Vamos defender o meio ambiente. E aí, quando não é o meio ambiente, não, você está na beira da represa. Quando tiver muita chuva, vai ter enchente, você está em risco. Né? Olha, a questão aqui é o saneamento ambiental. Como é que a gente vai fazer um saneamento ambiental na beira da represa? Quer dizer, existe toda uma construção de um certo risco, que no caso específico da Comunidade da Paz é interessante, porque eles estão em risco há 22 anos, né? E ninguém morreu por causa do córrego. Não que, né? Quer dizer, a gente pode até discutir que de fato é uma situação precária, que de fato não tem saneamento, que de fato a casa pode cair, que de fato pode ter enchente, que de fato pode desabar, no caso quando é morro. Mas assim, sinceramente, eles estão lá há 22 anos. Né? Então falar em risco, porque a ideia do risco me parece que é uma lógica que vem para falar, olha, é urgente, a gente tem que remover agora, porque você está correndo risco de vida. E eu, Estado, vou proteger a tua vida. É em nome da saúde e do risco que a tua vida, ou que o meio ambiente, ou que ambos estão correndo ao mesmo tempo, que a gente vai promover a remoção e ela tem que ser já. Agora, se tem uma urgência, como é que a Comunidade da Paz está há 22 anos? Como é que o Cocaia está há 30 anos na beira da Guarapiranga? Essas coisas, na hora que você começa a olhar um pouquinho mais de perto e pensar, e houve essa discussão, né? Lá na Comunidade da Paz, eu me lembro, quando a gente estava começando a discutir o Plano Popular Alternativo, uma das primeiras reuniões, que houve algumas pessoas, inclusive até assistentes sociais, militantes, pessoas que estavam ali para fortalecer e fomentar a organização popular daqueles moradores, dizendo que não, de fato, mas se tem o meio ambiente ali, se tem o risco, não, de fato a área de risco não dá para a gente discutir. Mas veja, um laudo técnico feito pela expertise da prefeitura, do Estado, ele é produzido para justificar os interesses desse Estado capital-Estado, que a gente não sabe mais qual a diferença. Exatamente.
Não, e eu acho que... Por quê? Porque é um discurso difícil de combater. Tem que ser rápido. Não. É um discurso porque mexe com a vida. Porque, assim, tipo... você vai falar que não é para tirar, você tá... Ó a responsabilidade. Não é uma coisa tipo, mas deixa... Sabe? Quando vem essa coisa do risco... exatamente um pouco... Outras reflexões que eu tinha feito, até uma apresentação que eu já fiz, que mostra um pouco da questão dos conflitos fundiários em São Paulo, que pega os mapas do Observatório das Remoções, não sei o quê, e alguns pontos que tinha esse mapa que eu procurei aqui, não achei, mas esse mapa do risco na cidade de São Paulo, que é isso, as estratégias claras, né? A estratégia do risco, a estratégia da questão ambiental, a estratégia das grandes obras de mobilidade urbana. São 3 estratégias muito claras de abrir terra para o mercado imobiliário, muito claras. Acho assim que tem sido levado a efeito nos últimos 10, 12 anos aqui, assim, à torta e à direita, no município de São Paulo. Né? Vou tentar seguir um pouco aqui para... Então, aí a maioria das coisas a gente já conversou e debateu, mas só para tentar seguir uma linha lógica. O objetivo oficial, que estava naquela apresentação lá que eu comentei, né? Porque a única coisa oficial que existe do Parque Rio Verde é implantar o córrego, recuperar o curso d'água, e junto com isso, que eu não coloquei aqui, que é só exemplificativa, tinha um monte de coisas da questão da Zona Leste, do polo tecnológico, dessa vinculação, que mostram muito, né, a questão do interesse do mercado imobiliário, e obviamente que os objetivos contrastam com os prazos e a pressa para remover as famílias até o final de 2013, né? Porque se não for a Copa do Mundo, se não for isso, então não, por que tanta pressa? Que até agora ficou um pouco, essa semana, com aquela notícia que circulou aqui, a gente até está um pouco na dúvida mesmo. Assim, sei lá, eu fiquei, isso aqui talvez daqui a um mês mude, não sei, sinceramente. Não estou confiante, mas... que a notícia que apareceu que vai ser chave a chave, que... Mas a análise de risco já teve. Sim, e a ideia da reunião de quarta que vem é falar que as pessoas que provavelmente entraram no risco vão sair primeiro. Eu estou imaginando que é isso. Exato. Então é um pouco... Vai ser uma meia chave a chave, né? Na melhor das hipóteses. Foi o que eu... Caso... Porque não tem unidades prontas. E aí, então, na realidade, pouco se sabe, eu já até coloquei aqui mesmo, porque acho que esse é o mote desse negócio, cara. Não foi elaborado EIA, não foi elaborado estudo de impacto de vizinhança, a obra não foi contratada, estamos em fase de planejamento, mas já estamos removendo a comunidade. É isso que é um pouco a história do Parque Linear. A previsão de remoções, são essas diversas... isso é a previsão também dessa apresentação, tá? Todas essas imagens, tudo veio dessa apresentação. 2.394 remoções. Daí, aqui, que eu acho que é o que a Juliana estava falando, né? Que vocês podem ver o vermelhinho lá, é a Comunidade da Paz. Aqui está o pontilhão do lado esquerdo, o pontilhão a oeste, né? O pontilhão de manobra do metrô, e à direita é o córrego. Então, eu acho que do risco, sabe o que era muito que eu estava pensando quando vocês estavam falando do risco que eu não falei, voltando? Que do ponto de vista jurídico, não é necessário abrir 15 metros. Existe claramente na legislação federal a possibilidade de você realizar regularização fundiária de interesse social, que é o caso dessas, em áreas de preservação permanente. Santo André tem diversas experiências de urbanização dessas margens, mantendo a comunidade, inclusive dando acesso ao rio para a questão de diversão e tal, que são interessantes. Tem imagens, tudo. Tal. Eu não conheço em loco, tal, eu só vi apresentações da Prefeitura de Santo André. Então também. Não teve, eles falam de remoção de 30%. Santo André 2020. Não. A própria Prefeitura fala que as áreas que eles urbanizaram tinha remoção de aproximadamente 30% das famílias, para abrir vias, não sei o que. Eu não estou falando que é exemplo, mas eles regularizaram em cima da APP. É só isso que eu... Só para mostrar, né?
Isso aqui é o pontilhão do metrô, que sai aqui da estação e vai para o pátio, que é isso daqui. E aqui está passando o córrego Rio Verde. Ele vem descendo por aqui. Então, a Comunidade da Paz está entre o córrego e o pontilhão do metrô. E seguindo, são várias outras comunidades. Que é Miguel Inácio aqui, Cury, aqui né? também, ó, tudo isso daqui é para baixo, né? Que é o trajeto. O parque, ele já existe aqui, né? Isso, para cima ele já foi implantado. A Primeira fase do parque já existe. Então a obra não foi contratada, na verdade é a segunda fase. Só pra você, aí dá para ver um pouco, né? Só uma dúvida. Até onde vai? Pode regularizar a casa em APP, mas existe instrumento legal, jurídico para produção habitacional em APP? Não. Novas Porque unidades é difícil, cara. Você pode suprimir APP para um monte de obra de utilidade pública. Essa brecha existe. Isso acontece Sim. direto, né? Como é o caso das vias, é uma obra de utilidade pública, você fazer o carro passar por lá. Agora, não é uma utilidade pública de produção habitacional, não se enquadra aí? É uma tese. Não tem o. Não. A ser proposta pela defensoria. Sim, Não está está descrito como obra de utilidade pública a produção habitacional. Um monte de outra coisa está, né? Um aterro sanitário, você pode suprimir a PP nascente quando você quiser. É uma tese jurídica. Não, isso é interessantíssimo. Bom, E aí, é o que a Juliana tinha falado, sumiu. Tudo bem. Que são isso são. E aí eu acho que é uma das coisas que é inaceitável, né? Eu, sinceramente, acho inaceitável. Isso está sendo divulgado há 2, 3 anos, essa imagem. Inclusive, tem umas questões que a comunidade entende como uma questão meio que tipo de simbólica seríssima, porque aqui é onde eles querem botar a polícia, né? Se você pega, eu tinha uma outra imagem, infelizmente não está aqui, mas que é tipo cada um dos equipamentos do polo tecnológico, não sei o que é o bombeiro e a polícia, que vão ser grudados que a comunidade é aqui, né? Mas é a mesma coisa que eles fizeram com a Roberto Marinho. Você entrou, né? Você foi ver, você viu na internet? Eles fizeram um filme. Você viu? Aí vai subindo os prédios. Você viu? É genial. eu vi. Não, isso é um Genial. filme de terror. Você vai vendo. Os caras anunciaram isso há 4, 5 anos atrás. Não sei Isso é quanto tempo. inaceitável, então. Outra coisa interessante, Paulo, não sei se você ia falar isso, desculpa, Chico. Não, cara. Tá. Eu acho que é interessante ver também que o parque ele não necessariamente segue o curso da água, né? O curso do córrego. Eu nunca notei isso. E aí ele segue necessariamente o mapa das Das favelas. Porque aonde não tem Aqui, ó, parque isso aqui, ó. é assentamento regular consolidado, né? Olha que absurdo, eu nunca tinha E aí notado ele isso. abre, na verdade, assim, teria dois mapas eu acho que poderiam complementar esse. Que um é um mapa que mostra o que é favela aí, né? E Que dá pra ver aqui, na verdade. colocar Claramente, né? uma camada, entendeu? Que mostra Sim, onde sim. tem favela. E o outro, que é onde é o curso d'água, porque olha como ele abre ali. O curso da água segue e o parque vai para pegar uma favela que é a Miguel Inácio Cury 2, né? Isso. Eu nunca tinha notado isso. Não ia comentar. nunca tinha me dado. E na verdade, Não tinha tentado uma outra dar mais imagem essa. que poderia ser útil, você vê a primeira fase de implementação do parque, né? Claro, essa não é a primeira favela que vai ser removida, né? Outras comunidades já foram removidas para a implantação deste parque na sua primeira fase, e ele desvia o trajeto, o desenho do parque, ele faz desvios para atingir as favelas. Nessa linha dos traçados políticos das obras. Claro. Aí as violações identificadas, né? Tipo, muito parecidas, mas no caso da Comunidade da Paz teve acho que só vale falar da questão da luz, né? Que foi cortada e que tem várias denúncias de que isso é uma coisa da gestão anterior com a Eletropaulo. O Ministério Público entrou com uma ação contra a Prefeitura e a Eletropaulo, conseguiu uma liminar. Eu pessoalmente, com o seu Pedro, pegamos a liminar e fomos lá no Eletropaulo brigar. E os caras e batemos boca com o jurídico deles, não sei, fizemos um escarcel lá, tipo, a galera ficava olhando assim.